Oi, gente, boa tarde. Eu estou fazendo esse vídeo aqui na hora da nossa aula, né? A nossa aula de estúdio ópera da Escola de Música da Universidade Federal do Pará, onde eu trabalho com o professor Humberto Azular. Então, essa turma vai para todo mundo dos dois cursos, dos três cursos técnicos, né? Da especialização técnica em música, a interpretação histórica da música antiga, né? No caso barroca e clássica, no iniciozinho do romantismo, e a gente está fazendo para o curso técnico de canto, que a gente chama de canto lírico, e a gente está falando para algumas pessoas do técnico de canto coral também, que estão se candidatando para participar dessa montagem, digamos assim, de trechos da ópera Venus and Adonis, do John Blow, 1685. Aí eu ainda não decorei a data, mas é alguma coisa por aí. O que eu queria fazer hoje com vocês era introduzir para vocês algumas coisas que o Roy Bennett fala aqui no livro dele, Uma Breve História da Música. É um livro de 1986, então já havia começado lá na Europa essa coisa da interpretação historicamente informada da música. É claro que a gente precisa separar, né, a coisa profissional que aconteceu mais ou menos por aí, por volta de 1970 e alguma coisa, início de 1980, para o que estava acontecendo ainda na área da academia. É óbvio que essa parte certamente estava se influenciando a academia, essa pesquisa objetivando a execução, né, profissional, e aí vice-versa, né? Então, eu queria que vocês pegassem rapidamente, eu não vou falar o texto do livro, mas ele fala aqui de onde veio, né, a música barroca, o que aconteceu, né? Ele fala uma coisa que eu sempre tenho falado para a galera do canto coral, né? Que daí se desenvolveu o sistema tonal maior-menor, sobre o qual a harmonia iria se basear nos dois séculos seguintes, né? Aquela coisa dos tons jônio e eólio que eu falei para vocês. O jônio, que é o de dó maior, e o eólio é o de lá, né? Lá menor. Quer dizer, lá menor. Parece que o de lá menor não é igual. Mas o jônio seria dó maior, né? Então, aí ele fala alguns tópicos bastante interessantes, né? O que aconteceu na Itália, né? É isso que eu quero falar depois para vocês, a coisa da camerata, né, florentina, no final do século XVI, né? Como aconteceu, tem aquele livro, eu quero falar sobre aquele livro do Casoy, que eu acho maravilhoso e explica foi a maneira mais clara que eu já vi alguém explicando essa parte especificamente. E ele fala o que aconteceu na prática, aqui o nosso amigo Roy Bennett, ele fala o que aconteceu na prática, né? A monodia, né? Como surgiu a monodia de novo, já tinha existido no passado, mas não dessa maneira específica que ela aconteceu, né? O Sérgio Casoy, ele fala muito claramente o que foi que aconteceu, né? Os intelectuais italianos se reuniram para saber para saber como seria, né, a execução dos trechos de teatro, de execução musical dentro do teatro grego, né, clássico, né? E eles acabaram chegando a uma conclusão, pelo que a gente sabe, parece o que eu sei, né? Parece que já é uma coisa completamente que foi incorreta, digamos assim, mas eles chegaram com uma coisa que a gente chama de monodia, ou estilo recitativo, né? Sempre, em geral, acompanhado por um baixo cifrado. O que é um baixo cifrado? É um que tem uma nota só, e aí tem a cifra, que você vai executando de acordo com a harmonia da música. Quando você pega, por exemplo, ele dá um exemplo no exercício 28, a música do Giulio Caccini, do Le Nuove Musiche, 1602, você só tem, na verdade, a melodia e o baixo com as cifras.
só essas duas notas. O que faz? O tecladista, ou o alaudista, ou o violonista, quem for tocar um instrumento harmônico, que vai acompanhar o cantor ou a cantora, e ele vai, digamos assim, improvisar a harmonia a partir do que está escrito aí, né? Então, a regra desse período é que você precisa aprender a executar harmonicamente com uma ótima facilidade, digamos assim, muita facilidade, os baixos contínuos, porque você, além de tudo, né, além de executar a parte harmônica, você vai tentar fazer um contracanto, né? Você pode fazer, você está autorizado a fazer um contracanto com a melodia do, por exemplo, aqui, a Marilinha Bella, tá? Então, isso pode ser pesquisado, eu gostaria que vocês dessem uma lida aqui, né? Aqui a página, o capítulo é na página 35, mas isso aqui especificamente é na página 36. Ele fala das primeiras óperas, né? A Daphne, né? A música de Jacopo Pérez se perdeu, aí depois a música de Eurídice de Pericatini, que restaura alguns trechos, né? Aí ele fala de Monteverdi, que realmente foi quem, digamos assim, delimitou a ópera, direcionando no sentido que a gente conhece hoje, Handel, Mozart, Haydn, Gluck, né? E depois os italianos todos, e franceses e alemães maravilhosos que vieram, né? Mas ele faz essa separação, né, do que era o estilo antigo, né? Aquela polifonia ensandecida algumas vezes, que a gente nem conseguia entender o italiano, né? O italiano não, o idioma, né? Seja ele italiano ou qualquer outra língua latina, a gente tem muita coisa feita também em latim, né? Por exemplo, eu cantei uma música, o tal do Spem in Alium, né? Que era 32 vozes, é um negócio assim meio maluco. Então, 1607 é a composição do Orfeu, né? E ele fala uma coisa bem interessante, ele manda vocês lerem alguma coisa, e ele vai explicar mais ou menos, em meados do século XVII, né, mais para frente, um pouquinho, foi criado aquela coisa do recitativo e da área, né? Que ele fala: mais tarde, os compositores do século XVII continuaram a usar o recitativo como forma de apressar o relato da história, ou seja, cronologicamente é onde acontecia o desenrolar da história, e nas áreas ou canções que demonstravam o pensamento e as emoções dos personagens na medida em que estes iam sendo afetados pelo desenrolar dos acontecimentos. Isso continua até hoje, né? Isso perdurou até já no século XIX, né? A gente consegue perceber isso. Duas espécies de recitativo. O seco, quer dizer, o seco foi diminuindo no século XIX, é claro, é mais o acompanhado, instrumentato ou acompanhado. Quando a fala era sustentada apenas por acordes simples do contínuo, que poderia ser ou não utilizado o cravo, a teorba, o violoncelo, o contrabaixo, depende da escola, depende da instrumentação geral, né? E o instrumentato, usado quando o compositor sentia a natureza dramática das palavras, exigia o reforço de um acompanhamento orquestral simples. A orquestra tinha também suas peças, blá blá blá. Aí ele fala das peças da orquestra, abertura italiana, né? Fala do Scarlatti, a área da capo, abertura francesa, né? Lully Rameau. A gente está aqui falando de John Blow, assim como o Purcell, eles foram influenciados pelo estilo francês. Então, essa abertura francesa, ela acontece na abertura, por exemplo, do Lúdio de Enéas, que, segundo dizem as boas e as más línguas, é uma prima irmã aqui da nossa amiga Venus and Adonis, que o nosso amigo John Blow denominou mask, né? É uma máscara, né? Para entretenimento do rei, né? E aqui ele tem características, né, da abertura francesa, né? Que olha, essas notas pontuadas, né? É uma das características da abertura francesa. Então,
tá aqui a música, a influência francesa na música britânica, né? Que a gente tem também no Diogenes, de Purcell, de Henry Purcell, e nós temos aqui de Venus and Adonis, que é um pouquinho antes, né? Então, inclusive ele fala logo depois, é claro, né? No livro inglês tinha que falar da ópera barroca inglesa. A Inglaterra mostrou-se lenta na adoção do gênero. A única ópera inglesa do século XVII é de Enéas. Gente, eu acho que é 1689, se eu não me engano. Tanto que essa Masque, ela é anterior, tá? Eu acho que é 85. Aí toda vez eu me engano aqui, tá? Inclusive essa edição, apesar dela não ser muito boa, mas ela tenta organizar alguma coisa histórica, ele mostra que é uma coisa da história. E ele diz bem aqui, a primeira execução da Masque deve ter acontecido entre dezembro de 1680 e agosto de 1687. Ou seja, provavelmente antes do Enéas, né? Que a gente são óperas primas, né? Segundo os historiadores, elas têm uma estrutura similar. Vamos lá em frente. Então, por enquanto é isso que eu queria falar para vocês dessa ópera. Ele fala também um pouquinho dos oratórios, o que são oratórios, é interessante vocês lerem. E se vocês tiverem tempo, evidentemente, vão até mais, falando aqui das suítes, das sonatas, do concerto grosso, do concerto solo. Ele faz umas perguntas interessantes para pesquisa, né? Agora, nessa época de aulas online, é sempre bom a gente ter uma tarefa de casa para vocês fazerem isso. Eu vou perguntar se alguém aqui tem esse PDF para compartilhar com a gente. E se puder, por favor, ponha lá no grupo ou de canto coral ou do canto lírico e a gente troca um com o outro, tá? Eu sei que tem, infelizmente o meu notebook queimou, o HD queimou, então acho que eu perdi quase tudo que eu tinha. Se por um acaso alguém tiver, por favor, uma breve história da música do Roy Bennett, da editora Zaarco, compartilhem com a gente, tá bom? Eu queria mostrar para vocês rapidamente esse livro aqui, que é muito legal, e ele tem, para nós que não somos, digamos assim, especialistas em mitologia, talvez seja uma boa coisa para começar. E aqui, eu já li isso outras vezes, ele fala sobre Vênus e Adonis. Eu vou só encontrar onde é que está, eu vou dar um pause para continuar só um minuto. Voltando aqui com o texto do Vênus e Adonis, né? Lembrando qual é o livro, Thomas Bulfinch, o livro de ouro da mitologia, histórias de deuses e heróis. Vênus e Adonis aqui na página 81. Brincando certo dia com seu filho Cupido, Vênus feriu o peito em uma de suas setas. Afastou a criança, mas a ferida era mais profunda do que pensara. Antes de curá-la, Vênus viu Adonis e apaixonou-se por ele. Já não se interessava por seus lugares favoritos, Pafos, Cnidos e Amatos, ricos em metais. Afastava-se mesmo do céu, pois Adonis lhe era mais caro. Seguiu-o, fez-lhe companhia. Ela, que gostava de se reclinar à sombra, sem outras preocupações a não ser a de cultivar os seus encantos, a sua beleza, anda pelos bosques e pelos montes, vestidas como uma caçadora diana, chama seus cães e caça lebres e cervos, ou outros animais fáceis de caçar, abstendo-se, porém, de perseguir os lobos e os ursos, recendendo ao sangue dos rebanhos. Também recomenda a Adonis que tenha cuidado com tão perigosos animais. Ser bravo com os tímidos. A coragem contra os corajosos não é segura. Evita expor-te ao perigo e ameaçar a minha felicidade. Olha aí, esperta moça. Não ataque os animais que a natureza armou. Não aprecio tua glória ao ponto de consentir que a conquistes expondo-te assim. Tua juventude e a beleza que encanta Vênus não enternecerão os corações dos leões e dos rudes javalis. Pensa em suas terríveis garras e em sua força prodigiosa. Odeio toda a raça deles. Queres saber por quê? Então ela vai contar para ele a história de Atalanta e Hipómenes, que ela transformará em leões para castigo da ingratidão que eles fizeram.
Lá no finalzinho desse texto, ela faz uma citação do grande poeta, né, inglês Milton. Faz alusão ao episódio de Vênus e Adonis em Comos. Entre moitas de rosas e jacintos, muitas vezes repousa o jovem Adonis, amortecida a dor, e ao seu lado jaz a triste rainha dos assírios. Então, lembrando que é este o livro que eu estou falando, tá bom? Lembra que eu falei da música, da abertura francesa, né? Da influência francesa nessa época desse repertório inglês do barroco. Então a música francesa chegou e a música francesa está presente nas primeiras notas, como eu falei para vocês, já da abertura, tá? Então vamos ver agora o texto do prólogo. Nós estamos trabalhando inicialmente agora o prólogo. O prólogo vai desde a página 10 até o início, até a página 35, sendo que a última parte cantada dele é a página 33. O 35 é a entrada do Cupido, é uma dança no prólogo, tá bom? Ainda Adonis não apareceu, temos só o Cupido brincando com os pastores, as pastoras, e se divertindo, né? Então, falando sobre especificamente a melodia, aqui a gente deve primeiramente trabalhar, se puder, o texto em separado, em seguida fala no texto, se possível, no ritmo correto, e em seguida que vai botar a melodia, tá? Então esse processo aparentemente um pouco prolongado, mas fazendo ele, com certeza você vai cantar corretamente, porque assim, não adianta você aprender a música aproximadamente, né? É importante que você aprenda a música corretamente desde o princípio. Então, se no momento você só é capaz de falar o texto, faça isso. Se você consegue falar o texto no ritmo, faça isso. Se você não consegue solfejar, não tem problema por enquanto. A gente vai devagar aprendendo isso também durante as aulas, tá? Eu vou falar agora o texto do Cupido, que eu gostaria muito que a Jéssica e a Juliana estudassem, tá bom? Behold my arrows and my bow, and I desire my art to show. No unbosom shall be found. Ere I have done without a wound, but it would be the greatest art to shoot myself into your heart. Thither with both my wings I move, pray entertain the God of love. Thither with both my wings I move, pray entertain the God of love. Por favor, ele está falando pros courtiers, né? Que é que ele fala? O que ele fala nos courtiers? Pray entertain the God of love, né? Por favor, me divirtam, né? Vocês, cortesãos. E aí entra a pastora, que em seguida é seguida logo depois pelos pastores todos, né? Soprano, contralto, tenor e baixo, tá bom? Coro. Normalmente essa pastora ela está junto com o coro, né? A gente a princípio quer que todo mundo cante coro, todos os solistas secundários, como Cupido, pastores e caçadores, segundo diz ali lá no início da ópera, só para vocês verem lá na página, esqueci, oh céus, lá na página que eu não sei o número, que seria a página 0, porque não tem numeração, tem a Vênus, que é um soprano, o Cupido também é soprano, mas eu acho que pode ser mezzo, mas a gente vai fazer aqui o soprano, Adonis é o baixo, que pode ser o barítono, a gente tem um huntsman, que é um caçador, né, que está falando que é alto, mas na verdade esse é um alto
um cara de tenor, né? Ou pode ser um contralto mesmo, um contratenor, ou um tenor cantando um agudo. Uma pastora, que é o soprano, e os pastores, que são contralto, tenor e baixo, tá bom? Lembrando que tem essa tradição inglesa da utilização da voz de contratenor, tá bom? Soprano, pastora. Come shepherds all, let's sing and play, be willing, lovesome, fond and gay. Repete o coro. Come shepherdesses, sing and play, be willing, lovesome, fond and gay. Repete. Come shepherdesses, sing and play, be willing, lovesome, fond and gay. O coro segue na frente, lá na página 19, também respondendo ao texto à melodia da pastora. A mesma melodia, né? The best of the celestial powers is come to give you happy hours. The best of the celestial powers is come to give you happy hours. Aí tem um duetinho, soprano, pastora e pastor, contrabaixo, e na página 22 o coro, né, misto, soprano, contralto, tenor e baixo, né? Oh, let him not, repetindo a mesma melodia, o soprano e o baixo. Oh, let him not from hence remove, till every bosom's full of love. Oh, let him not from hence remove, né? Eles estão dizendo, não deixem que ele vá embora, né? Se saia daqui até que todos os corações estejam cheios de amor, né? Oh, let him not from hence remove, till every bosom's full of love, tá? E aí depois a gente tem no finalzinho mais um coral lá na página 29. In these sweet groves, love is not taught, beauty and pleasure is not bought. Here love does reign, 'tis love all nature moves, and every youthful swain by nature loves, and every youthful swain by nature loves, né? Que todos têm que amar, né? Nesse lugar maravilhoso, the sweet groves. Love, o amor não é ensinado, a beleza não, beleza e prazer não é comprado. Aqui o amor reina, né? Aqui tudo tudo é movimentado pelo amor, e todos os jovens têm que ser movimentados pela natureza, né? Falando aí de como é o nome disso, dos hormônios, tá? Aí vamos voltar para os solistas. A gente falou do solo da sua pastora na página 13. Aí a gente tem na virada da página 16, 15 para 16, a gente tem o solo do pastor, que começa na página anterior. She, who those soft hours misuses, and a begging swain refuses, where she would the time recover, may she never find a lover. Aquela que, né, refuta que... Não, desculpa, ela está falando misuses antes. Ela usa suas horas vagas com coisas erradas e, né, refuta o seu pastor, o seu né, pastor não deve ter amor nunca na sua vida. Quase está dando um curse neles, né? Está dando uma... Esqueci a tradução de curse. Depois você me lembra o que é. Ela está falando, dizendo, mandando dar uma... que ele não vai nunca encontrar... se ela não fizer isso, se ela refutar o pastor, ela nunca vai encontrar um amor verdadeiro. Sensacional, né? Então, esse é o pastor. May she never find a lover,
When she would the time recover, may she never find a lover. May she never find. Repete várias vezes aqui. Aí responde a pastora. The best of the celestial powers is come to give you happy hours. De todos os poderes celestiais vieram aqui para fazer você feliz, né? Nós estamos falando do Cupido, né? The best of the celestial powers has come to give you happy hours. Aí os pastores, o soprano baixo. Oh, let him not from hence remove, till every bosom is full of love, né? Que ele não seja tirado daqui até que todos os corações, todos os peitos estejam cheios de amor. Que elas são respondidas pelo coro logo em seguida. Oh, let him not from hence remove, till every bosom is full of love. Segue agora o Cupido, fazendo um duetinho com o pastor alto, né? Mais uma vez, o pastor alto, ele pode ser um contratenor, sim, e ele pode ser um tenor à la française, né? Que seria o haut contre, né? Que talvez fosse a melhor indicação nesse momento. Então, o Cupido dialoga com o tenor. Eu prefiro, porque nós não temos contratenores aqui em Belém. Porque tem um treinamento específico, na verdade, para ser contratenor, né? Porque tem muito a ver com a parte histórica da execução da voz de contratenor, tem muitas características específicas, isso eu não tenho o domínio desse conhecimento. Courtiers, there is no faith in you. You change as often as you can. Your women they continue true, but till they see another man. O Cupido é terrível. Cortesãos, não tenho fé em vocês. Vocês mudam muito, né? E as suas mulheres podem ser fiéis, mas elas só são fiéis até que elas encontrem um outro homem. Aí o pastor fala, Cupido, hast thou many found, long in the same fetters bound? Aí o Cupido responde, at court I find, constant and true, only an aged lord or two. Ele responde que o pastor fala que tem sim, né? E o Cupido responde, na corte eu só conheço um ou dois, que são pessoas velhas, dois ou três homens velhos, idosos, né? Who do thine empire longest hold? The foolish, ugly and the old. Who do thine empire longest hold? Para quem o seu império longest hold? Se continua por mais tempo. Aí ele responde, os tolos, os feios e os velhos. E aí fazem um duetinho não, um solo mesmo, que aí continua provavelmente Olha, ficou uma dúvida que não tem marcação. In these sweet groves, love is not taught, beauty and pleasure is not bought. Here love commands, 'tis love all nature moves, and every youthful swain by nature loves, and every youthful swain by nature loves. Eu acho que é o soprano. É a pastora que faz isso aqui. Não está escrito, mas como a parte do soprano é exatamente essa, creio que é soprano. Mas eu acho que pode ser o pastor também. Talvez façamos um duetinho aí também. Um duetinho não, como a gente chama? Um diálogo. Tá bom? Aí o coro responde, in these sweet groves love is not taught, beauty and pleasure is not bought. É o texto que a gente já sabe. E aí no finalzinho a gente tem mais um texto do Cupido, né? Lovers hence and forsake the grove, 'tis love that calls you, follow love. Lovers hence and forsake the grove, 'tis love that calls you, follow love.
Ele está dizendo para os amantes, né, esqueçam, né, deixem as grutas, né? Quem está chamando vocês é o amor. Sigam o amor. É isso aí. É uma melodia em 3. Ixi, mudou aqui o negócio. Vamos lá ver como é que ficou bonito. Vamos lá, do piano que eu acho que mudou. Essa coxinha só sustenido aí, ela vai ser retardada e ela vai ter que aparecer junto com o acorde final, com uma pequena apogiatura, longa no caso, né? Yeah, you follow love. Provavelmente vai se acrescentar essa dissonância aí com uma apogiatura até o Lá menor. Tá? Vamos passar as partes. De novo, agora a gente fez o texto e rapidamente vamos passar as partes. Atenção para a execução da ornamentação. A gente tem aqui o ornamento mais importante, além das apogiaturas, são os treinados, né? Na música barroca existia o que a gente chama de treinados preparados em relação tomando como base, digamos assim, um treinado clássico, que é o que mais a gente conhece. O treinado barroco era feito sempre com uma nota de apogiatura superior. Então, se eu tenho um sol e sei que ali tem que ter um treinado, esse treinado não vai ser treinado que nem na música clássica, né? Ele vai ser treinado você acrescenta a dissonância, né? E no caso, também, ao mesmo tempo, tensão. Você vai fazer tensionar o som para poder depois distensionar. Tá? Isso faz parte do discurso do som, né? Uma coisa muito característica desse período barroco. O tenor, o soprano, né? A Jéssica e a Juliana, que eu sugeri. A gente pode fazer para facilitar inicialmente, esquecer os ornamentos, né? Por exemplo, essas apogiaturas curtas que tem aí, a gente pode esquecer. Desire and art to show no one, no. Se a gente fosse botar a ornamentação, desire my art to show no one knows us.
Aí o soprano pastora. Come shepherds, desculpa. Come shepherds all, let's sing and play. Be willing love songs from heaven. Aí essa melodia da soprano, posso passar do contralto. Come shepherds, let's sing. Aí é o solo do tenor. She who those soft hours misuses. Aí o tenor que faz isso, o solista, que é o pastor. 1, 2 e 1. Soft hours estourando tudinho. For those soft armies uses and a baby uses when she would the time recover, may she never find a lover when she would the time recover, may she never find a lover, may she never find a... Isso, aí depois do pastor, do tenor, vem volta a pastora, né? The best of the celestial powers is come to give you happy hours. O melhor dos poderes celestiais veio para nós para nos dar horas alegres. Desculpa. Aí repete o soprano, né? Vamos direto pro contralto. The best of the celestial powers is come to give you happy hours. Tá? É isso. Oi, gente. Eu vou concluir por aqui e depois a gente continua mais uma vez. Tá? Eu espero que vocês curtam, né? Um grande beijo para vocês.